Fala, nação rubro-negra, bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa aí essa cara, mas não dá pra descrever o sentimento que eu tô depois dessa lesão do Pedro, né? Um jogador que é convocado, ainda contundido, vai pra seleção e agora estourou o joelho, vai ficar em torno de um ano fora. E eu vou falar pra vocês as opções no mercado que a gente tem com jogadores que estão sem contrato, né? Depois dessa lesão do Pedro, o Flamengo terá que ir no mercado. Em relação ao Mateuzinho, o Flamengo acionou a garantia que tinha com o Corinthians para receber pelo Mateuzinho, que é com a Brax, vai receber da Brax e vai gerar um prejuízo maior para o Corinthians do que se ele tivesse pago a parcela que eles estavam devendo. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Geral TV, mas antes disso, por favor, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! É, nação, inacreditável o que aconteceu, né? Mais uma vez a gente é prejudicado e dessa vez pode ser que o nosso ano tenha ido para as cucuias depois de uma lesão gravíssima do Pedro, que foi cedido à seleção brasileira, né? Ele, durante um treinamento, ele acabou tendo a ruptura do ligamento do joelho esquerdo. Mano, é inacreditável, cara. Na boa, é inacreditável, inacreditável. Ele vai ficar em torno de 9 meses a um ano fora dos gramados. Olha o prejuízo gigantesco que a gente terá. Esquece, irmão, esquece, já é um prejuízo gigantesco, né? Mesmo com o Gabigol aí voltando, mesmo com o Carlinhos, não existe atacante no mundo, ou se existir, existem pouquíssimos atacantes no mundo com a qualidade do Pedro. Que situação... Pô, cara, eu não tenho nem palavras pra falar, de verdade. Que situação horrorosa que a gente tá vivendo, que situação péssima, que situação inacreditável. Essa lesão do Pedro. Se lesionou sozinho, mas a gente não sabe as condições do gramado. Mas o problema é o seguinte, a gente mais uma vez cede jogador à seleção e o jogador volta estourado. Mas dessa vez não voltou estourado não. Vai voltar mancando, com bengala, vai ter que operar. Não é que ele voltou ruim, ele voltou péssimo. Ele voltou numa condição que o planejamento é para que ele possa treinar para jogar o Mundial no meio do ano que vem, irmão. Olha esse prejuízo que a gente está tendo. Ah, Pedro, mas a FIFA vai recompensar o Flamengo financeiramente. Eu quero que a FIFA pegue esse dinheiro e coloque num cofre, tá ligado? Para não falar outra coisa. O que vai adiantar 15 milhões de reais? O que vai adiantar 15 milhões de reais pro Flamengo? A perda técnica, a perda dentro dos gramados é gigantesca, é alarmante. O que aconteceu não é um probleminha pontual, é um problemão. Perder o Pedro é perder uma força muito grande no time rubro-negro, o cara que faz o gol, o homem-gol. Aí foi o que eu falei na convocação. Por que convocar o Pedro, que acabou de voltar de lesão? Ah, Pedro, mas a lesão não tem nada a ver com essa contusão. Galera, pra quem não sabe, quem se lesiona, né, e tá voltando de lesão, o atleta fica meio receoso de colocar carga máxima no lugar que foi lesionado. Então ele acaba compensando. Pra que convocar o Pedro, irmão? Pô, tudo bem, convoca o Gerson, beleza. Agora, o Pedro tava contundido. Teve a convocação do Pedro. Pô, tem necessidade, cara, de convocar um cara contundido? Tá lá, jogou uma partida mais ou menos pelo Flamengo, foi pra seleção e já estourou de novo. Agora, estourou, mas muito mesmo, não foi pouco não. Não foi pouco, porque a previsão é de praticamente um ano fora dos gramados. E aí, qual será a solução do Flamengo, né? O Coluna do Fla, ele colocou alguns jogadores que estão sem contratos, né? Jogadores que podem chegar ao Flamengo. E desses jogadores, galera, só enxergo um jogador à altura para poder chegar e chegar jogando, ter aquela moral, ter aquela experiência, entendeu? Vamos ter que meter a mão no bolso, irmão, não adianta, tá ligado? O salário do Pedro, pelo que eu calculei, é de em torno de 1,5 milhão. A FIFA vai pagar o salário dele até ele voltar. Se botar aí mais ou menos 10 meses para ele voltar, dá 15 milhões de reais. O valor do salário do jogador que a gente pretende contratar, que eu pelo menos enxergo como o melhor desses que o Coluna do Fla colocou, tem um salário, pediu um salário pro Flamengo, o Flamengo negociou há pouco tempo com ele, de 2,5 milhões de reais. Mas é aquilo, né? Tudo é negociável, tudo a gente pode conversar. E eu conversaria com esse jogador. Mas vamos primeiro colocar a lista para vocês
e vocês escolhem também qual que vocês acham que está mais à altura para poder cumprir com o papel do Pedro no Flamengo. Vamos lá. A lista são dos seguintes jogadores, atacantes, né? Memphis Depay, né, da Holanda, Anthony Martial, da França, Ben Yedder, da França, Montim, do Camarões, e Mariano Dias, da República Dominicana. Galera, de verdade, pra mim, o Flamengo tem que botar a carga máxima no Memphis Depay. O cara é um excelente centroavante. Tá cobrando os olhos da cara para vir pro Flamengo? Tá cobrando. Mas se a gente conseguir negociar e chegar a um denominador comum, esse, pra mim, seria o cara para chegar, vestir o manto sagrado e já sair jogando, irmão. Já sair jogando. Ou o Gabigol, ele retorna das cinzas, né? Tira o futebol que ele tava jogando e coloca o futebol que a gente conhece, né? Renasce como uma fênix. Essa é a grande chance do Gabigol. Se ele quer mostrar pro que veio, quer renovar o contrato com o Flamengo, que jogue bola e que faça o que ele tem que fazer, que são os gols, porque oportunidade agora ele vai ter. Tá voltando de contusão e eu colocaria a carga máxima no Memphis Depay para tentar a contratação. Mas temos o Gabigol e temos o Carlinhos, que o Carlinhos começa ali a acertar, né? Os lances que ele não tá acertando, que o Gabigol também acerte os lances que ele não tá acertando há muito tempo, mas tá aí a oportunidade de ouro pro Gabigol. O Gabigol não quer oportunidade, não quer mostrar pro que veio, não ama a nação rubro-negra? Vai lá dentro de campo, dá o seu sangue e faça os gols, porque a oportunidade agora, Gabigol, você vai ter. Você não queria jogar no mesmo lugar do Pedro? O Pedro agora tá contundido por um ano, tá? E em relação ao mercado da bola, galera, só traria o Depay mesmo. Não enxergo outro jogador para chegar e vestir o manto. Qualquer outro que chegue dessa lista aí, pra mim, vai ser parecido com o Carlinhos. Vai chegar, mas vai precisar de um tempo grande, né? A camisa pesa, seria uma dúvida bem maior do que o Depay. O Depay, excelente centroavante. Tentaria a contratação dele de qualquer jeito e eu queria saber a opinião de vocês. Tem algum outro nome nessa lista aí que vocês tentariam trazer pro Flamengo? Ou vocês enxergam assim como eu que o Depay é a melhor solução pro time rubro-negro? Que negocie o salário com o cara, irmão. Só que, cara, essa situação do Pedro, cara, me deixa com um ódio tão grande, irmão, com uma revolta tão grande da gente mandar um jogador recém-saído do departamento médico. Pra que a seleção brasileira foi convocar o Pedro? Qual o tipo de necessidade crucial pra convocar um jogador que estava lesionado, galera? Não era uma lesão simples, cara. O adutor da coxa é complicado. Quando você volta, você vai voltando e ninguém volta 100%, você acaba compensando do outro lado, cara. Você acaba compensando. E ele estourou o joelho esquerdo. Não estou dizendo que exatamente foi por causa da contusão, da última contusão que ele teve. Mas é um sinal de alerta. É algo para a gente refletir qual a necessidade, às vezes, de seleções convocarem atletas lesionados. Ah, mas vai ficar pronto quando a seleção for jogar. Porra, qual a necessidade, irmão? Convoca outros jogadores, tem tantos centroavantes aí. Cara, tô muito triste com essa situação. Tô achando que o ano do Flamengo ficou muito mais complicado, porque tendo o Pedro, a gente já sabe que tem um homem-gol. Sem o Pedro, a situação fica muito difícil, muito difícil. O Flamengo depende muito dos gols do Pedro. Tomara, cara, eu tô torcendo muito para que o Gabigol consiga dar a volta por cima, porque a gente vai precisar dele e do Carlinhos, enquanto o Flamengo não contrata outro jogador, se é que vai contratar. Mas estamos aí na Copa do Brasil disputando, na Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, galera. De verdade, eu sei que vocês podem ficar chateados comigo, mas eu tô enxergando também uma situação muito difícil no Brasileiro. Ainda estamos brigando? Sim, estamos brigando, mas o time já está todo capenga. Que a gente vença também o Brasileiro, mas eu enxergo dessas 3 competições o Brasileiro como o mais complicado. Reta final, a gente está se distanciando do primeiro colocado. E é isso, cara, revoltante. Tô com... Porra, mano, não consigo nem explicar pra vocês, nem descrever o meu sentimento nesse momento com essa lesão gravíssima do Pedro, que pode ficar até um ano fora dos gramados. E falando sobre a dívida do Corinthians em relação a Mateuzinho. O Mateuzinho foi vendido para o Corinthians falou que iria pagar pelo Mateuzinho, mas está difícil da gente conseguir receber. O Flamengo já tinha notificado o Corinthians não respondeu, o Flamengo tentou entrar em contato com o Corinthians, não houve uma resposta, e aí o Flamengo teve que usar a cláusula de garantia, que é com a Abrax, né? A Abrax, que é uma parceira do Flamengo e também uma parceira do Corinthians, ela entrou como garantia. Caso o Corinthians atrasasse por mais de 30 dias o pagamento de alguma parcela, o
Flamengo poderia ir na Brax e receber pela Brax. Depois, a Brax descontava do Corinthians. E além dos 8 milhões de reais, o Corinthians vai ter que pagar um valor a mais, porque tem os juros por causa do atraso, e isso aí coloca o Corinthians num prejuízo maior do que se tivesse pago ao Flamengo. E olha que eles ainda querem contratar o Depay, né? Aquele Depay, aquele atacante, Memphis Depay. E para o Depay eles querem pagar mais do que 70 milhões no total da operação. É inacreditável, né? Como ainda existe times que vivem na década de 90 em relação à parte financeira. Contratam, não tem dinheiro para pagar, mas contratam, e isso acaba num buraco que a gente sabe muito bem onde foi parar o Cruzeiro. Tomara que aconteça a mesma coisa com o Corinthians, porque se eles não aprendem de uma maneira, de outra maneira eles têm que aprender. Se você fez um acordo, é isso que eu aprendi na minha vida. Se você deu a sua palavra e fez um acordo, vá lá e cumpre com a palavra. Mas não é o que acontece. E aí o Flamengo acionou a Brax, o Corinthians se lascou nessa situação, porque vai ter que pagar 20% a mais do que pagaria, né, nessa parcela. E é isso. Flamengo, graças a Deus, tem essa garantia, né? Imagine os outros clubes que fazem acordos com o Corinthians e não tem essa cláusula, porque a maioria não tem. O Flamengo só vendeu o Mateuzinho por causa dessa garantia. E fica nisso, né? Que bom que a gente tem essa cláusula, a gente tem como acionar isso e a gente tem como receber o nosso dinheiro. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!